E então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Graça e muita paz. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite. Príncipes e princesas, reis e rainhas, principalmente para nós que estamos reinando em vida. Como sempre, nós vamos falar aqui hoje mais alguma coisa que é interessante para a gente, né? Porque na realidade as pessoas perguntam bastante, isso é muito bom. Inscreva-se nesse canal você também, para você saber de coisas que talvez você não sabia. E se tem alguma coisa que você sabia, maravilha. E se eu falei alguma coisa que de repente tem algo mais que eu não saiba, por gentileza, coloque aí também nos comentários, ou então entre em contato comigo pelas redes sociais, direct, Facebook, Telegram, WhatsApp, sem problema algum. Bem, dias atrás alguém perguntou para mim assim, mas vem cá, e a graça, né? Você fala tanto a respeito, no irmão de São Paulo, da Assembleia de Deus. E o que você fala para mim em relação à idade do ser humano, que cada vez, né, a vida ela está mais curta, né? Os filhos estão morrendo, está o inverso, né? Tem que ser os avós, mas não, os filhos, os netos estão morrendo e... Bom, isso que a gente acabou de ler aqui, vamos ler novamente. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então, 6:3 de Gênesis. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Tá certo? Teve uma pesquisa americana que consultou 2.000 pessoas, né, perguntando a elas quanto tempo de vida que elas gostariam de ter. E umas disse aí 100, 200, 500 e assim por diante, né? Teve até pessoas que falaram, não, eu quero viver para sempre. Tá certo. E é nesse inteirinho, sabe, nesse assunto que a gente vai tentar esclarecer, passar para os irmãos, seguinte, se é isso que Deus estipulou para nós, hoje nós temos aí pessoas que passam da sua idade, passa de 100 anos, 120 anos, mas não vai passar disso aí. Né, os mais antigos e tal, e não vai passar disso. Porque está escrito. A média é de 70, 80 anos, né, é a média. Se alguém passar, logicamente que ele vai sofrer na carne, né? Quer dizer, ele já não vai ter mais aquela vitalidade, não vai ter. Isso foi pela sua, como é que eu posso dizer, pela sua maneira de viver, né? Foi uma pessoa sempre saudável na sua alimentação, regrada direitinho, bonitinho, né? Mas fora isso aí, quer dizer, mesmo assim também ela não vai ter muito o que fazer, né? Ela já não vai mais ter as mesmas ações, atitudes, trabalho, pensamento, visão. Aí vai ficar meio complicado, né? Dores pelo corpo, reumatismos e tudo mais, e assim por diante. E nessa pesquisa americana, teve essas pessoas que disseram, né, que gostariam de viver eternamente, 10.000 anos, 100.000 anos, sendo que a Bíblia é muito clara. Ela fala a respeito de que, segundo os estudiosos, né, lógico, Adão viveu 920 ou 930 anos, Noé 950 anos, e por aí vai, né, Matusalém e tal. Por isso é que Deus já pegou e estipulou, não vai passar mais de 120 anos. Bom, nessas e outras aí, a única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que quem disse que gostaria de viver eternamente é uma pessoa que talvez ela não saiba, mas ela está
ela está propensa a conhecer a graça, porque nós vivemos eternamente. Aquele que crê que o Espírito de Deus, que Jesus Cristo habita em seu coração, em sua vida, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7 que o pó volta para o pó, ou seja, a carne volta para a terra e o espírito volta para Deus. Portanto, não há necessidade de estipularmos aí 70, 80, 120 anos, não. Viveremos eternamente. Agora, essas pessoas do antigo pacto, é o que nos dá a entender, é o que nós lemos agora, que só crê na vida, só crê quando ela está aqui, é a pior das pessoas que existem na face da terra. Entendeu? É a pior das pessoas. Quer dizer, a nossa vida, como eu falei agora, de Eclesiastes 12:7, então é o seguinte, a carne volta para a terra e o espírito volta para Deus, que já é dele. Então, se volta é porque eu já esteve lá. Eu já falei aqui uma outra vez aí também sobre o Japão. Eu pretendo voltar ao Japão em breve, pretendo voltar. Então, se eu pretendo voltar é porque eu já estive lá. Eu morei lá há mais de 10 anos. Então, se eu vou voltar, porque, né? Então, se o seu espírito volta para Deus, é porque seu espírito sempre foi de Deus. Tá certo? Então, esse breve comentário é pura e simplesmente para que você entenda que na religião é assim, você é desse jeito que a gente acabou de ler agora. Na graça, você vai viver eternamente. Porque o espírito, ele volta para Deus. Vamos lá. Para a gente... Eu sei que pode ser que tenha algumas pessoas aí que pensam diferente ou que tem outras ideias, estudou alguma coisa melhor e tudo mais. Então fale conosco, para que a gente possa trazer aqui esse vídeo também, fazer um vídeo sobre isso, não tem problema nenhum não. Agora, veja só o que diz o Salmo 90, no verso 10. Lembrando que todas as vezes que eu falo apenas um versículo, você não tem que ficar nesse versículo, você tem que ler o capítulo todo, para que você entenda do que ele está falando, para quem está falando e quando falou. Dias atrás eu estava comentando sobre, acho que é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Só que segundo o meu entendimento, quando foi escrito, quando foi escrito esse versículo aí, só havia sido escrito ainda no Antigo Pacto. Então toda a escritura, todo o Velho Testamento. Tá certo? Porque não eram os 66 livros. Não. Então é muito complicado, né? É tudo uma questão de entendimento. Então se a gente fala alguma coisa que as pessoas, lógico, ninguém concorda comigo, ninguém é obrigado a concordar comigo. E não discordar, tem muita gente que concorda, tem outros que não concordam. Então, você pode ver, eu estive vendo pregações aí, ao longo da noite a gente vai vendo e tal, todos os dias a gente vê alguma coisa diferente. E eu estive vendo aí, em 3 ou 4 dias, que eu não vi ninguém do sistema religioso pregando o novo pacto. Pregava, vamos supor, Josué, os muros de Jericó, não sei o quê. E eu já falei que essa questão dos muros de Jericó, para um bom entendedor, logicamente que tem uns que não vão entender, mas para quem está na graça, para quem entende, é o seguinte: os muros de Jericó não ruíram, não caíram porque eles gritaram, porque não sei o que, etc. Não, porque gritou e caiu, não é, porque obedeceu. Então você tem que obedecer, eu tenho que obedecer. Tá certo? Vamos lá, Salmo 90, verso 10. Leia o capítulo todo, ok?
Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, né, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira, né, enfado, é o que nós falamos aqui. Pois cedo se corta e vamos voando, tá certo? Vamos voando. Essa é uma figura de linguagem, né, que geralmente o sistema religioso ele faz de tudo para que ele prega no literal. Por isso que em 4 dias aí, em inúmeras pregações que eu vi de várias denominações, todas pregaram o antigo pacto. É Gênesis, é não sei o quê. Nós falamos aqui. Começamos em Gênesis. Tudo isso para que se entre na sua cabeça que desde antigamente, desde antes dos anos 70, lá na antiga aliança, havia-se uma promessa que isso iria acontecer. E já aconteceu. Mas acontece que os futuristas, nós estamos, né, naquilo que no antigo pacto já Deus já havia dito que iria acontecer, então já aconteceu. Agora, mas os futuristas, eles esperam que irão acontecer ainda. Essas coisas vão acontecer. Senão eles não funciona para eles. Dificilmente alguém vai ver pregar a nova aliança. Dificilmente. Preste atenção. Veja se você ainda está no sistema religioso. Veja se você... só para você ter mais ou menos uma ideia, as pregações que tem na sua igreja. Outra, existem comunidades que pregam a respeito disso, pregam sobre a vida eterna e tudo mais e tal, mas só aspas, né? Parece, mas não é. Entendeu? Porque tem abluções, dízimos, oferta, todas aquelas, como é que fala? Aquelas parafernálias lá, né, do antigo pacto. Rudimentos do mundo. Não é bem por aí. Ou melhor, para não dizer, não é por aí. Então, não precisa concordar comigo. Como eu recebo aqui refutações sobre bispos, apóstolos e tal, que não sei o quê. Tadinho, ele não sabe nem para ele. Mas eu agradeço a Deus pela vida dele. Porque se não fosse essas pessoas, eu e mais alguns amigos, irmãos abençoados, pregadores da graça, não estaríamos aqui. Aí ficaria sem graça mesmo. Entendeu? Não entendeu? Ficaríamos com graça, todos com graça. E, na realidade, não estamos todos na graça. Não. Até mesmo aqueles que pregam aí, ou que nem pedir mais cedo é mais... o negócio dele é mais até o tempo. É tudo judaico, tudo daquela época lá. Que pai, né? Agora tem outros que já pegam, Internacional da Graça, porque não sei o que. Então, de graça não tem nada. Nada, tudo pago. Dízimo. Você fala de pregar na Nova Aliança, então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, 7, está dizendo lá, você tem que dar com alegria. É? Então, leia também o 8 e o 9. Leia, 2 Coríntios 9, 9. Veja para quem era para dar com alegria. Para quem? Tudo é uma questão de falta de entendimento, de leitura. E essa falta de entendimento também nos leva, por isso que existem várias pessoas que têm medo de morrer. Tá certo? Lembre-se que Paulo disse que morrer é Cristo e viver é lucro. Então, quantas pessoas não morreram aí, sabe, dando glórias a Deus, porque uns de cabeça para baixo, outros apedrejados, enforcados, porque sabe a sua posição em Cristo, sabe que vai voltar para casa, que esse mundo é maligno. Não é assim que diz a palavra lá? Jaz do maligno, mas é uma linguagem, uma figura de linguagem, né? Então, para você entender, você vai ter que pesquisar, estudar direitinho. Se ficar só naquilo que
o cão guloso prega lá. Você tá peli, agora eles estão criando muito mais aí campanhas e não sei o que para você ser salvo, para você viver para sempre, esses 10 mil anos aí, a eternidade. Não. É só a graça que faz com que você viva eternamente. Amém? Vamos ler novamente? Salmo 80, 10. Não fique pensando. Salmo 90, 10, por favor, me perdoe. 90, 10. Não fique pensando, você que está com 79 anos e fala, poxa, o Hélio pregou que com 80 é o que está escrito. Você pode passar, Deus é que sabe. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ele não muda. Então, se ele estipulou você viver 100 anos, você vai viver 100 anos. Não é pandemias que vão tirar você de jeito e qualidade. Por isso que tem jovens morrendo, ao invés de morrer os mais, né? Vamos lá. Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e alguns, pelas suas robustez, né, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira, é enfado, pois cedo se corta e vamos voando. A gente volta para casa. Tá certo? Olha, eu sempre costumo dizer que a religião é a desgraça da graça e a graça é a desgraça da religião. Portanto, o medo batendo a sua porta, você já sabe, né? Mande a fé atender. Porque Deus sempre foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. Amém? Graça e muita paz e até a próxima.